Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações a todos os buscadores, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell, professor e pesquisador. E hoje eu quero dar os parabéns a todas as pessoas que buscaram despertar, que estão buscando de uma forma ou de outra acordar para a vida, mas não essa vida mundana, não essa vida psicopata, essa vida ruim em que as pessoas estão se matando, mas uma vida de evolução, uma vida até um pouco egoísta em certo ponto, mas uma vida voltada realmente a você se conhecer. E o tema do programa de hoje é algo que mexe muito com as pessoas, pois muitas pessoas que estão ouvindo esse programa, você que é buscador, você que é buscadora e gosta dos temas que eu falo, hoje estarão se identificando bastante com esse assunto que eu comentarei aqui no programa Mistérios do Universo. Antes de mais nada, como é de praxe, eu convido vocês a acessarem meu site webterapias.com.br, webterapias.com.br, e lá você verá toda a gama de trabalhos que eu faço, todo o atendimento, e você conhecerá um pouco mais de outros assuntos, além desses que eu falo aqui na rádio com vocês. Lá tem também um e-mail para entrar em contato comigo, para fazer seu agendamento, ou você também pode optar pelo WhatsApp. Então vou passar o número do WhatsApp, que é o 11 94722 9980. 11 94722 9980. Quero agradecer imensamente a todas as mensagens lindas que eu tenho recebido tanto no WhatsApp quanto nos e-mails, ideias e sugestões para temas. Inclusive o tema de hoje foi uma sugestão que foi pedida por muitos ouvintes, de uma forma ou de outra. Então eu procurei agregar e juntar, né, essas dúvidas que as pessoas tinham num tema só, tá? Algo muito legal. Há também o canal Web Terapias ali no YouTube, onde você pode acessar os vídeos e você conhecer muito mais assuntos que eu já falei em outras oportunidades aqui no programa Mistérios do Universo, que já está há alguns anos aqui na Rádio Mundial. E também convido vocês a verem meu trabalho, né, que é a relocação quântica energética, que é um assunto muito interessante. Muitos programas falam sobre a relocação quântica energética. E a forma de você entrar em contato comigo para agendamento é pelo WhatsApp, que eu já passei aqui, repetindo, o 11 94722 9980. 11 94722 9980. Então, vamos lá, pessoal, vamos falar de um assunto muito interessante. Voltando aos temas anteriores que eu comentei em vários programas consecutivos, falando justamente sobre a anomalia humana, né, a normalidade humana, que é um tema de pesquisas muito profundo, que eu fui desenvolvendo ao redor de vários locais que eu passei no mundo, e aos anos de minha vida, esse tema muito interessante, falando sobre a modificação que as pessoas tiveram na evolução da raça humana. Porque não é divulgado isso, mas na verdade o ser humano evoluiu, não evoluiu. O ser humano tinha uma tecnologia anterior, que ela foi tirada do planeta, e antes da retirada dessa tecnologia de povos muito poderosos e sábios, o ser humano era um ser muito forte, muito poderoso. E
por cargas d'água, né? Tem muita história por aí que não dá para a gente comentar em um programa rápido como esse, mas foi tirado esse poder do ser humano, ele evoluiu e caiu numa dominação de espécie muito grande. E essa dominação, cada vez mais, ela tem trazido uma coisa chamada anomalia humana, né? Porque é muito mais fácil você trazer situações onde o ser humano ele não consegue evoluir. Ele, através de situações cotidianas, ele acha que está buscando alguma coisa, ele acha que está no caminho certo, mas suas atitudes e a atitude social também, uma atitude de toda a população, né? Ela é uma situação que vai cada vez mais evoluindo o ser humano, cada vez mais trazendo ele para uma limitação, para uma situação que é muito desastrosa, uma situação que parece que os dias simplesmente passam e a vida simplesmente passa, e isso é repetido geração por geração, situação por situação. É algo muito sério isso, né? Como eu sempre falo. Então, para esse despertar, você começa a ter que viver de uma maneira diferente. Mas como viver diferente se você está nessa sociedade que é anormal, uma sociedade que ela é patológica? Desde a situação onde falam que o ser humano pode ser Deus, que é algo que está extremamente manipulado, porque você pode ser Deus. O ser humano é um ser forte, óbvio, mas não nessa atual conjuntura que o ser humano vive. Até as situações que mostram que você é vítima, que também tem a sua condição errada. Nem todos são vítimas. Então esses dois extremos, desde você ser o criador até você ser uma vítima de uma situação, existe algo muito delicado nessa equação. E antes de mais nada, né, se você quer viver de uma forma especial, você tem que aprender a viver nessa sociedade que você está. Não tem como fugir disso. Ao contrário do que muitas crenças são colocadas nas pessoas, não dá simplesmente para você se isolar. Mas você pode ficar sozinho no meio da multidão. E eu sempre uso o meu exemplo. Desde pequeno, uma pessoa sensitiva, desde pequeno, uma pessoa delicada, uma pessoa que sente com muito mais intensidade os acontecimentos que estão no planeta, né? Então, para mim, o som é algo muito forte, o cheiro, para mim, é algo muito forte, a sensibilidade, além dos 5 sentidos, ela é muito forte desde criança, e isso, quando eu não sabia lidar, me incomodava, mas eu conseguia aprender a lidar com isso. Só que ao mesmo tempo que eu comentava com as pessoas sobre essa sensibilidade, muitas pessoas não entendiam, porque elas não tinham essa sensibilidade. A maior parte das pessoas que a gente conversa, e volta àquela teoria do 80-20 que eu comentei no último programa, 80% das pessoas são grosseiras, nos 5 sentidos básicos, físicos, humanos, né? Então tem gente que não escuta direito, tem gente que não respira direito, então ela não tem o olfato aguçado, tem gente que não consegue enxergar bem, né? A gente sabe disso. E tem gente que não tem um bom paladar, porque a língua está contaminada com um monte de coisas químicas que são inseridas na alimentação aí. O tato da pessoa é grosseiro, ela não tem um tato sensível, né? Eu trabalhava, por exemplo, com pilotos de competição que eles conseguiam sentir o asfalto do chão e conseguiam perceber a diferença de pressão de pneus de um carro. Olha que coisa interessante, o que é a sensibilidade de alguém que tem um tato. O tato não é só nas mãos, que nem muita gente acha. O tato, muitas vezes, é o próprio corpo sentindo o que está acontecendo. Um elefante, para vocês terem ideia, ele consegue captar as vibrações do chão. Um elefante, com todo aquele tamanho, a sensibilidade que ele tem na pata é algo incrível. Então, olha a delicadeza desse animal. E assim, outros dons físicos que a pessoa tem, limitados justamente também pela normalidade. Porque as pessoas não percebem, mas elas estão contaminadas pelo meio. E o estilo de vida acaba piorando mais ainda essa condição física. Mas eu quero falar no programa de hoje das pessoas que são muito sensíveis. Então eu estou colocando essa introdução da minha sensibilidade, que ela foge além dos sentidos, né, dos 5 sentidos, mas a gente começa a perceber que existem pessoas, né, que também são parecidas. E nos atendimentos e vários anos de pesquisas, eu percebi que existem pessoas que elas são muito sensíveis. E elas são a minorias, né? Elas não são a grande maioria. E o grande princípio que elas têm é estar realmente em desvantagem e vivendo com medo, com apreensão.
E voltando àquela teoria dos 80-20, desses 20%, praticamente 5% são muito sensíveis. E essa sensibilidade ela é muito percebida na infância, né? Então, muita gente na infância tem a sensação de estar vivendo como se fosse uma bolha, como se fosse algo isolado. Sabe quando está num berço, em algo que não se mistura, como se fosse uma bolha mesmo? E isso traz uma solidão muito grande e traz uma alienação muito grande. As pessoas que viveram nessa vibração, elas sabem o que eu estou falando. E aí muita gente vai falar de criança cristal, criança índigo. Isso já é um tema para falar muito mais profundamente em outro programa. Mas o que eu quero entender é passar para vocês um entendimento que a sensibilidade mais aguçada ela é um dom, ela é uma ferramenta que ela traz uma facilidade para você se aprofundar em conhecimentos e ter mais empatia em tudo que está acontecendo no mundo. E isso traz um aprendizado de vida muito legal, muito interessante. Foi o que eu passei também, foi o lado positivo de ser sensível. Então, cada ano que passa, a gente consegue perceber muito mais isso. De 2006 para cá, que a gente tem crianças bimânicas nascendo, que são crianças que elas têm 2 cérebros, elas têm os cérebros físicos e o cérebro energéticos, né? Então são 2 cérebros. Essas crianças elas trazem um conteúdo informacional muito legal, muito interessante. Parece que elas já saem prontas, né? Mas elas são muitas vezes introvertidas. E isso acaba refletindo na realidade social delas, né? Porque elas parecem que elas são isoladas, né? E aí o que eu quero passar para vocês, alguns dons que essas pessoas podem ter, que faz isso ser muito mais aguçado. E um dom muito especial realmente é você se autoconhecer. Então você percebe que o seu dia a dia já é meio que previsível, né? Então você começa a sentir o mundo muito mais duro para você, mas você consegue perceber o mundo de uma forma totalmente diferente que os outros veem. E isso começa a trazer para você uma informação muito rápida. Por exemplo, você consegue perceber a mentira rapidamente, você consegue perceber as situações que você vai se dar mal rapidamente, você consegue às vezes perceber o que vai acontecer com o outro. Não é uma premonição, é uma sensibilidade. A premonição é algo mais diferente ainda que isso. Mas a sensibilidade faz que você comece a ter como se fosse uma maturidade, como se você fosse muito mais maduro do que as outras pessoas. É como se você já soubesse a história que ia acontecer. E isso é uma grande ferramenta, né? Porque você começa a entender a dor do outro. Você começa a ser uma criança terapeuta muitas vezes. E sem perceber as pessoas falam contigo e você fala, nossa, que interessante. E isso é um autotratamento energético, mas não deve ser feito só com os outros, mas principalmente com você quando você tem esse talento, né? Então, a ferramenta principal dessa sensibilidade é que realmente você tem que conhecer sua emoção e usar esse padrão para sua evolução, trazendo uma proteção para você e não uma exposição. Outra coisa muito interessante que eu aprendi com umas vivências minhas foi realmente entender a solidão, né? Que é também uma virtude poderosa. Saber viver a solidão. Então eu uso sempre como exemplo quando eu ia, por exemplo, numa danceteria, onde as pessoas ficavam lá dançando e tudo mais. Eu chegava e às vezes abria até uma rodinha, porque as pessoas não dançavam comigo, né? É óbvio, luz não se mistura com trevas. Foi essa a primeira informação que eu recebi de uma canalização. Mas não querendo ser o maioral, mas sim uma pessoa realista. É óbvio, quando você vai numa danceteria ou quando você vai em locais pesados, a gente sabe que existem manipulações energéticas, justamente pela normalidade humana. Seres extrafísicos e seres que são dotados do mal, eles vão nesses locais justamente para fazer o canibalismo de energia. Então, sem perceber, numa bebida inocente, numa dança inocente, numa exposição sexual mais profunda, você acaba entrando em contato com essas densidades, com essas energias ruins, que vão vampirizar tudo que você tem. E aí, sem perceber, você não percebe que a vida sua está indo para trás, né? Sem perceber, você não entende que às vezes aquela bebedeira ou aquele uso do cigarro em excesso, de drogas, isso leva você a uma diminuição da sua frequência, você vai entrar numa frequência mais densa
e essa frequência acaba sendo uma ligação com esses seres. Então, quando a gente fala em viver em solidão, não é a solidão deprê, mas a solidão realmente de saber que você é especial, que você é luz, porque essa sensibilidade que ela foge além dos 5 sentidos, ela traz um lado de luz para você, um lado de iluminado, um lado que é diferente das sociedades, que não consegue falar com os outros sobre esses assuntos. É algo muito especial. E aí você pode aproveitar esse dom de uma forma muito especial. O que eu fazia, por exemplo, eu viajava bastante, eu passeava sozinho, fazia uns passeios muito gostosos, mas também aproveitava para fazer meus hobbies, para ler, para ouvir músicas, para ler livros principalmente. Né? Então, olha quantas ferramentas interessantes. Lembra aquele ditado, antes só do que mal acompanhado? Então, a solidão é algo muito importante de você saber lidar. A outra coisa muito interessante que as pessoas esquecem e que faz parte dessa sensibilidade é você viver na energia do seu íntimo, né? E a solidão faz parte de você entender essa energia do íntimo. E isso leva a uma virtude muito interessante das pessoas mais sensíveis, que é o crescimento interior. O que é crescer, né, interiormente? Você ter as respostas para suas perguntas. Apesar de você sofrer, ou apesar de você entender a vida meio dolorida, essas respostas que você adquire muito rápido pela sua sensibilidade ser mais aguçada, te traz um crescimento interior poderosíssimo. É como se você já tivesse vivido muitas coisas que os outros não viveram ainda. Isso é muito fácil para as pessoas mais sensíveis. E aí você precisa fazer uma administração dessa sensibilidade, porque você pode estar se conectando com emoções mais densas. E aí você transforma, ao invés de uma alegria e de um crescimento interior, você transforma numa depressão e numa decadência que trará com certeza o sofrimento. E você precisa entender que depois desse estágio você entra numa situação muito mais gostosa, que aí você vai aprender um dos grandes talentos de pessoas altamente sensíveis, que é viver com a energia do coração. E o que é viver na energia do coração, se não viver essa 4ª dimensão, que ela é puramente a energia do coração? A energia do coração, além de trazer o amor, que é fundamental, eu sempre falo que não é só o amor carnal, o amor fraternal, mas também uma energia, algo que te motiva a fazer as coisas de forma alegre, feliz, né? Algo que te faz ter prazer com coisas minúsculas. Às vezes uma flor, um bichinho andando, você consegue prever a grandiosidade do mestre, a grandiosidade da terra que você vive. E vivendo essa energia do coração, você torna-se um exemplo para a sociedade. É muito interessante. Às vezes você, numa raiva, você quer pagar com a mesma moeda o que o outro faz contigo. Né? Vamos supor que alguém discute com você, a próxima pessoa que faz uma coisa errada, você também quer discutir com ela. Mas essa energia do amor, ela não permite você fazer isso. É incrível, parece que você não consegue acessar isso. Mesmo que você queira, é como se não houvesse uma ligação para você fazer a coisa ruim, para você fazer o mal. Você simplesmente vai fazer uma atitude totalmente inversa do que fizeram para você. É como se dissesse, né, aquela frase de Jesus, te dá a outra face, né? Quando alguém te bater numa face, você dá a outra. Então você dá um exemplo positivo daquele negativo que foi feito, né? Uma atitude errada, você faz uma atitude boa e as pessoas ficam assim surpresas. Falam, poxa, mas eles não estão no mal, eles estão no bem. As pessoas sensíveis são assim. E eu aprendi muito a fazer isso na minha vida. A princípio, muitos me chamaram de tonto, me chamaram de estúpido, me chamaram de trouxa, mas no final da história, vocês devem perceber que as pessoas ruins, elas caem do cavalo, literalmente, elas vão sofrer lá na frente. E quem é sensível já percebe que o sofrimento vai acontecer, então já age de uma forma correta. Olha que interessante. Mas como você adquirir esse conhecimento e saber viver de uma forma adequada? Porque você vai ter duas posições na sua vida se você for uma pessoa muito sensível. Ou você vai viver na redoma, na bolha, como eu comentei,
ou você vai ser um exemplo para a sociedade. Eu coloquei esses pontos mais fortes, que são coisas que eu passei, né? Que eu posso acrescentar mais um item também muito interessante, que é você selecionar as pessoas que estão ao seu lado, desde familiares, inclusive familiares mais íntimos, né? Por exemplo, papai, mamãe, irmãos, né? Você, quando é muito sensível, você começa a selecionar até quem é do seu clã, né? Até quem é da sua família, quem que você quer ter contato, e também os amigos. Então são pessoas que têm poucas amizades, né? Poucos relacionamentos, mas eu posso garantir que as pessoas que estão nesses relacionamentos, elas têm que se sentir extremamente orgulhosas e nobres, porque são pessoas que conseguiram acessar essa redoma e ganharam a sua confiança. Não é assim? Mas as pessoas, elas não conseguem te valorizar, não conseguem ver esse outro lado. Então, novamente, você se torna seletivo. E às vezes o seu laço de amizade são com 2, 3, 4 pessoas, ou uma só, são poucas pessoas, ou a solidão, como eu comentei também, né? Então, você tem a opção de ou viver isolado, ou ser um exemplo para a sociedade. Como ser um exemplo para a sociedade se existe anomalia humana? Que aí você não concorda, né? Você vai sofrer, porque você vai querer ser igual a todo mundo, ou todo mundo vai chamar você de estranho, porque está todo mundo fazendo errado, mas você não é todo mundo. Você estará fazendo certo porque você é sensível, mas os outros farão errado porque eles estão no espírito de manada. Olha que crueldade, que dúvida, né? A certeza está bem explícita, como você tem que ser. Ela está muito clara. Porém, você vai ficar em dúvida muitas vezes porque a sociedade, os amigos vão querer falar, olha, você deve fazer assim, dessa maneira, e você não fará porque você é sensível. Então você se fecha e aí que está o perigo. Então, como que você se torna poderoso? Primeiro você precisa levantar o seu potencial energético. Eu convido você a fazer a relocação quântica energética, porque ela tem essa capacidade quântica de levantar o seu potencial energético. Ela faz uma calibração para cima da sua energia, trazendo frequências muito mais vibratórias, frequências quânticas, que elas são muito mais ligadas à 4ª dimensão do que à 3ª dimensão. Os relatos que eu tenho dos meus atendimentos são pessoas que são muito felizes, são pessoas que têm um despertar muitas vezes depois de uma sessão. É algo surpreendente. A outra questão, a relocação quântica energética, ela traz a sua essência, traz o seu registro acástico. Esse registro muitas vezes está isolado por uma questão cultural, por uma questão dos traumas positivos e negativos. Para quem não conhece, os traumas negativos são fáceis de entender. É um susto, um acidente, uma briga, algo que te bloqueou e não faz você acessar o seu máximo. O trauma positivo é um pouco mais complexo de captar, né, de entender. Mas o trauma positivo, na verdade, é a limitação sua em viver na caixinha, em viver numa vida que foi planejada para você pela família, pelo seu parceiro ou sua parceira, pelas condições financeiras, pela sociedade que você está, ou muitas vezes por você mesmo, em não querer seguir adiante, em querer viver na redoma, na bolha. Então, nessa matrix toda, que não tem como sair dela, né, falar bem claro para você, você precisa potencializar a sua energia e você precisa acessar suas informações mais íntimas. Não é a informação que está no seu cérebro, mas a informação que está na sua consciência, que está ligada com o seu registro acástico. E essa informação não está em você, ela está longe. Então, quando você aumenta a sua frequência de uma forma quântica, você começa a acessar esse conteúdo de possibilidades. E a clareza que você tem é algo incrível, né? Há um reset das informações, e a relocação energética quântica, ela traz novamente esse novo acessar, essa nova vontade vinculada realmente à sua sensibilidade. Então a 4ª dimensão, ela é favorável a você que é sensível. A 3ª dimensão não é favorável, só que você ainda está vivendo em 3ª dimensão, por isso que você sofre. Ao acessar campos quânticos inteligentes, você começa a acessar essa energia de alta vibração de 4ª dimensão. E a vida se torna muito mais suave, muito mais fácil, muito mais tranquila, mesmo vivendo nessa sociedade cheia de anomalias, cheia de problemas. Essa é a grande
chave, essa é a grande senha para a modificação da sua vida. Você acessar esses registros e acessar a potencialidade energética. Então eu convido você a ver o meu site, webterapias.com.br, webterapias, no plural.com.br, a acessar o meu canal no YouTube, Web Terapias, ver os vídeos e fazer o agendamento da sua sessão de relocação quântica energética comigo pelo telefone do WhatsApp, que é o 11 94722 9980. Repetindo, 11 94722 9980. Eu agradeço a todos por ter participado desse programa e por ter suas mentes atentas a esse assunto tão importante de evolução que estou falando nesses últimos programas. Honrar a todos e aguardo você no atendimento. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.